Um servente foi preso em Varriçai, no noroeste fluminense, suspeito por estupro. O escritor Ziraldo, o autor de Menino Maluquinho, passou mal e foi internado no Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro. Não perca a coluna Divã da doutora Beth. Ela fala sobre comportamento dos filhos. Prazo para justificar eleições vai até o dia 4 de dezembro. Atleta miracemense Sandrão Santana participa de uma grande competição no próximo final de semana. O corpo de um homem foi encontrado dentro de um açude em Miracema, no noroeste fluminense. Veja o aumento do número de veículos na região noroeste fluminense e o que isso causa ao trânsito nos municípios do interior do Rio. Polícia Civil investiga suposto incêndio criminoso no lixão em Natividade, no noroeste fluminense. Medicina alternativa. Estudos comprovam cada vez mais o efeito positivo do ramo da fitoterapia. E ainda a previsão do tempo no interior e na capital do Rio. Fique conosco. Eu sou Lili Bustilho e o Jornal TV News começa agora. E um rapaz foi preso suspeito por ter estuprado uma adolescente de 12 anos no município de Varriçai, no noroeste fluminense. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria acontecido em julho deste ano. Contra o servente Paulo José Miranda Silva, de 21 anos, constava um mandado de prisão em aberto, assinado pela juíza Leidjane Chiesa. Ainda segundo a polícia, o servente teria passado mal e foi levado ao hospital de Natividade, onde ficou em observação e, após a alta hospitalar, foi encaminhado para o presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em Itaperuna. A capa da Folha de São Paulo diz: inflação aumenta e governo sugere a troca da carne de boi por frango. Sentar-se à mesa para comer, seja em casa ou em um restaurante, está ficando cada vez mais caro. É o que mostram os dados da inflação oficial divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com um grande impacto das carnes no índice do mês passado, o governo sugeriu a troca do alimento pelo frango, ovos e outras aves. De acordo com o IBGE, a inflação no Brasil fechou em 6,75% no acumulado de 12 meses. Entre setembro de 2013 e setembro de 2014, este valor é bem acima da meta do governo, estipulada em 4,5%, com tolerância de até 6,5%. O chamado teto da meta foi a maior inflação acumulada desde outubro de 2011, quando o índice cravou 6,97%. A seca histórica de 2014 é uma das culpadas por essa conta, já que seus efeitos não se restringiram ao primeiro semestre e se estenderam ao longo do ano. Com relação ao preço das carnes, os produtores também reclamam da seca severa. Isso prejudicou os pastos e a engorda dos animais, o que reduziu a oferta e pressionou os preços para cima. E esta semana a previsão do tempo prevê chuvas esparsas em Itaperuna. Confira. O TV News mostra diariamente a previsão do tempo no Rio de Janeiro. Na capital, o céu está parcialmente nublado. Acompanhe a previsão nas câmeras de segurança da ponte Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na capital. O grande escritor Ziraldo, o autor de Menino Maluquinho, passou mal e foi internado no Procardíaco, hospital no Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do centro médico informou que o estado é estável, mas que ele vai passar por determinados exames para poder finalmente verificar a causa do mal-estar. O escritor Ziraldo estava se preparando para uma viagem a Recife no momento em que se sentiu mal. Ainda não há previsão de altas.
Torcemos para a melhora dele, já que é um grande ícone de várias gerações, principalmente com o livro O Menino Maluquinho. Itaperuna, a maior cidade do noroeste fluminense, destaca-se pelo aumento no número de veículos, como foi registrado por dados do Detran. Veja na matéria com Sara Lima. Em relação à necessidade de se locomover e à facilidade na aquisição de veículos, o fluxo de carros e motos tem aumentado cada vez mais. Em consequência disso, o trânsito em Itaperuna torna-se movimentado, trazendo congestionamento no horário de pico. Eu venho cedo, estaciono, só ponho o carro na hora de ir embora para casa. Só faço minhas coisas aqui tudo a pé. É muita falta de respeito, muito descaso com o pedestre. Os ciclistas também, eles sofrem muita falta de espaço. As pessoas que estão de carro não respeitam, eles passam e às vezes na faixa de pedestres. A gente já chegou a ver até pessoas deficientes físico, né? Fazendo sinal, pedindo para parar e eles não param. Itaperuna é muito complicado, porque hoje qualquer um tem carro. Tem muita gente dentro de Itaperuna que não tem habilitação. E a polícia perdeu o controle disso, porque eles não tem como controlar. E às vezes a gente vai falar também com a pessoa, é até agredido, e então é melhor a gente abraçar o prejuízo mesmo e ficar no prejuízo, né? De janeiro a setembro deste ano, registrou um aumento de 998 veículos licenciados em Itaperuna, 877 motos, 35 motonetas, em relação ao mesmo período de 2013. Pezão recebe apoio e diz que sem o PT sentiu que estava faltando algo na tentativa de ser eleito no segundo turno. Veja na capa do jornal Folha da Manhã, de Campos dos Goytacazes. O apoio do PT fluminense ao governador Luiz Fernando Pezão foi muito além do esperado. Dos 10 prefeitos petistas no estado do Rio, apenas o presidente regional do partido, Washington Quaquá de Maricá, ficou com o candidato Marcelo Crivella do PRB. Os outros 9 liderados por Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, que sempre esteve com Pezão, mesmo quando o senador Lindenberg Farias ainda era o candidato do PT ao Palácio Guanabara, fecharam com seu atual ocupante e seguiram o mesmo destino dos 5 deputados federais e dos 6 deputados estaduais eleitos em 5 de outubro pelo partido da presidente. O corpo de um homem identificado como Marcos Aurélio Pereira Alves, de 36 anos, foi encontrado dentro de um açude no distrito de Venda das Flores, em Miracema. De acordo com informações de testemunhas, a vítima teria almoçado horas antes na casa de amigos, que receberam a notícia transtornados. Somente o laudo da perícia pode comprovar a causa da morte. A Polícia Civil investiga um suposto incêndio criminoso localizado no aterro sanitário em Natividade, no noroeste fluminense, mais precisamente na zona rural. A queixa foi prestada por um funcionário da empresa de limpeza urbana do município. A área será submetida à perícia. E o TVE News traz novidade para você, com a coluna Divã com a doutora Beth. Os pais hoje em dia se preocupam muito como educar as crianças para viverem e crescerem no século XXI. Educar exige perseverança e paciência. É função única e exclusiva da família. Alguns delegam esse poder à escola. Não é o correto. O pai e a mãe precisam ensinar aos filhos as regras e os limites do convívio social. Algumas crianças são rebeldes a esse ensinamento. Então, cabe uma estratégia educativa, que é o castigo. Algumas pessoas se assustam. Vou botar meu filho de castigo. É necessário, a criança precisa desses limites. E desde que o castigo seja esclarecido para a criança, por que ela vai ficar de castigo? O que ela está perdendo e por que ela está perdendo aquilo que ela gosta? Muitas vezes é brincar na rua ou é ir à piscina. Então, esse castigo não pode ser de uma maneira
irritada, com raiva, os pais têm que deixar acabar o momento da confusão, chamar o filho num cantinho, conversar com ele sem a presença de estranhos e para que ele entenda que ele está perdendo alguma coisa. E se ele está perdendo, é porque ele não cumpriu as regras estabelecidas pela família. Com isto, você só vai proporcionar ao seu filho um desenvolvimento mais equilibrado para que ele possa ter um convívio social de acordo com o esperado. Em qualquer época, tanto no século XX quanto no século XXI, a sociedade tem regras e as crianças precisam aprendê-las desde cedo. Nós vamos voltar a este assunto brevemente. Eleitor que não votou no último domingo tem prazo para se acertar com a Justiça Eleitoral, até o dia 4 de dezembro. O formulário está disponível no site do TSE, também no cartório eleitoral e nos tribunais regionais eleitorais. Lembrando que é importante preencher os dados corretamente. E mudando um pouquinho de assunto, jovens na idade entre 12 e 13 anos se reuniram em uma feira de ciências realizada no Itaperuna Tênis Clube, o ITC. A feira foi promovida por um colégio particular. Veja na matéria com Gabi Cazé. A medicina alternativa foi o tema escolhido pelos jovens. O conceito sobre tudo isso, fitoterapia, yoga, reiki, acupuntura e aromaterapia, foi explicado cuidadosamente pelos alunos a cada visitante do estande. De toda a medicina alternativa, eu considero a fitoterapia a mais representativa, porque a planta é o próprio remédio. Você não precisa necessariamente tomar um remédio para vermes. Você pode tomar, por exemplo, um chá de losna. O público pôde aproveitar na feira o tratamento de reiki, uma prática científica que visa balancear os polos energéticos do indivíduo. A prática ainda levanta preconceitos por aqueles que consideram o reiki ligado a religiões ou algo com caráter mediúnico, o que não confere com a verdade. Em Itaperuna, há 13 anos, o mestre reiki Paulo Roberto, que teve sua formação em Michigan, nos Estados Unidos, explica que o reiki é uma ciência baseada na teoria de Einstein. E o reiki, por ser uma técnica einsteiniana, quando a maioria dos tratamentos são newtoniano-cartesianos, inclusive a medicina convencional, as terapias convencionais, o reiki não é convencional, é uma terapia de apoio, que não trata a doença, trata a pessoa, e não trata os sintomas, trata a causa, né? E não há necessidade de diagnóstico, né? Feito é uma energia inteligente, tá certo? Então eu vejo assim, com muita naturalidade, e há 13 anos que eu estou em Itaperuna com o método reiki, existem preconceitos, eu não olho para eles, tá? Até porque se você olhar, ele acaba existindo. Então eu trabalho com resultado, e quando as pessoas percebem os resultados, o preconceito desaparece. O TV News vai ficando por aqui. Uma nova edição com notícias exclusivas vai ao ar diariamente às 6h30 da noite. Espero por você, obrigado pela sua audiência e tchau, tchau!